Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Veja na reportagem agora como as pesquisas estão viabilizando a produção orgânica de uva Niágara Rosada com produtividade de fruto superior ao cultivo convencional. Uma das uvas mais apreciadas pelos consumidores pelo seu sabor, aroma, textura e coloração é a Niágara Rosada. Uma uva que, além de poder ser consumida in natura, também serve para a elaboração de sucos e vinhos. Atendendo à demanda de produtores e consumidores, a Embrapa Uva e Vinho estuda há 8 anos melhorias no sistema de produção da Niágara, tentando viabilizar o seu cultivo de forma orgânica, sem o uso de produtos industrializados. As pesquisas foram desenvolvidas em parreirais com e sem cobertura plástica. Além de obter uma produção limpa, a equipe comemora a alta produtividade do sistema. Estão sendo obtidas 47 toneladas de uva por hectare no cultivo orgânico com cobertura plástica e 29 toneladas no sem cobertura, enquanto que no cultivo convencional a média é de apenas 20 toneladas por hectare. Este sistema orgânico tem atraído a atenção de produtores, técnicos e pesquisadores. Embaixo dos parreirais, durante os dias de campo para apresentar o sistema de cultivo orgânico e auxiliar na sua adoção, o interesse aumenta ainda mais ao ver os resultados. Os cachos de uva enchem os olhos, as bagas são maiores e os cachos chegam a pesar 340 gramas, enquanto na produção convencional a média é de 180 gramas. Os participantes também conferem as diferenças do sistema orgânico conduzido, com e sem o uso da plasticultura. Com o uso de plástico, o custo de implantação é bem maior, mas consegue-se eliminar, por exemplo, completamente a ocorrência de doenças, como a antracnose e o míldio. Outra diferença entre as plantas com e sem cobertura está no vigor da planta. Aqui nós podemos observar duas diferenças. Essa folha aqui é da área coberta, uma folha plenamente desenvolvida, você vê o tamanho dela, uma folha muito grande. E essa aqui é da área descoberta, a folha é bem menor. Então, isso aqui significa que as plantas se adaptaram a condição de cobertura. Então, por isso, como a radiação que entra na área coberta é bem menor do que na área descoberta, a planta se adapta para essa condição, por isso ela aumenta o tamanho das folhas, ela também aumenta os entrenós são maiores nas plantas cultivadas embaixo do plástico. Ao conhecer os sistemas, os próprios participantes avaliam como poderão usá-lo. Esse sistema de cobertura, apesar do investimento inicial ser um tanto quanto elevado, no passar dos anos, pela produção a mais que você tem, por você conseguir chegar no ponto de venda um pouco depois do pico da safra e pela não incidência de agrotóxicos ou pelo não uso, e pelo não uso você tem menos mão de obra, menos custos, eu acho que é uma viabilização também para a agricultura nesse setor de produção orgânica. Além da produção, a Embrapa também tem realizado o acompanhamento das uvas após a colheita, com a retirada de bagas com problemas para não estragar o resto do cacho e também com o correto armazenamento em diferentes tipos de embalagens para chegarem com a máxima qualidade ao mercado consumidor. E agora na reportagem, saiba as recomendações técnicas para a produção de frutos de qualidade e como a tecnologia está ajudando a manter a biodiversidade.
Há 8 anos, a Embrapa Uva e Vinho pesquisa e acompanha o cultivo da Niágara, visando desenvolver um sistema de produção orgânico sem o uso de agroquímicos, que produza uma fruta mais saudável e saborosa e que também traga benefícios para os produtores. Ao longo do período, foi desenvolvido um pacote completo de recomendações técnicas que está baseado em 3 pilares: manejo do solo, manejo de doenças e pragas e manejo da planta, que garantem, além da produção orgânica, um aumento na produtividade. Na produção orgânica, é importante que o solo do parreiral sempre tenha uma cobertura vegetal para proteger o solo, manter a umidade e evitar a erosão. Ao término do ciclo, em geral no mês de abril no sul do Brasil, quando caem as folhas da parreira, é importante já fazer a semeadura da cobertura que irá proteger o solo no inverno. Deve-se misturar na mesma proporção ervilhaca e aveia. A semeadura pode ser feita de forma manual, devendo colocar 60 kg de sementes de ervilhaca e 120 kg de sementes de aveia por hectare. Após a semeadura, deve-se roçar a cobertura vegetal existente. Na época da poda, a cobertura formada pela ervilhaca e pela aveia semeadas já vai estar bem crescida, formando uma grande massa verde. Ao ser cortada e deixada no solo, ela irá se decompor e auxiliar na nutrição da parreira. Após a implantação do parreiral e análise do solo anualmente, na época da poda deve-se adubar cada pé de uva com 18 litros de composto orgânico. Na produção da Niágara orgânica, a principal orientação é eliminar todos os ramos improdutivos. Em geral, a poda deve ser esporão e vara. Na produção de uvas com cobertura plástica, onde não ocorre a água da chuva caindo direto sobre as folhas, não foi necessária a utilização de nenhum tratamento. As principais doenças, como o míldio e a antracnose, não ocorreram. Já na área sem plasticultura, as doenças foram prevenidas com aplicações de calda sulfocálcica, elaborada com enxofre e cal, e de calda bordaleza, elaborada com sulfato de cobre e cal. Para a prevenção da antracnose e do míldio, foram utilizadas aplicações semanais, intercaladas, de calda sulfocálcica e calda bordaleza. Há muito tempo os agricultores vinham experimentando por conta própria, desenvolver, aprimorar esse sistema de produção de uva coberta, mas não havia uma pesquisa, não havia um trabalho desenvolvido pela Embrapa, com toda a qualidade que tem esse trabalho, comprovando a viabilidade desse sistema, né? Aí tira aquela coisa da dúvida, da experiência do agricultor que deu certo por causa de uma questão específica, de uma condição privilegiada. Não, é possível, são vários anos que está sendo feito esse trabalho mostrando que é um sistema altamente produtivo, dispensa qualquer necessidade de tratamento para doenças, né, que a uva está muito sadia, muito bonita, já é o 3º ano consecutivo que eu venho aqui observar esse dia de campo, e a gente vê que a uva está aí produzindo com qualidade, viabilizando esse sistema de produção de uva de mesa, a Niágara, que é muito apreciado pelo consumidor brasileiro, organicamente, ecologicamente, que é o que hoje todo mundo quer, agricultor, consumidores, né, isso é muito importante. Além do desenvolvimento do sistema de produção no campo, a equipe da Embrapa acompanhou, nos seus diferentes laboratórios, a qualidade da uva produzida. Foram realizados experimentos para avaliar e quantificar o tamanho dos cachos com pesagem individual das bagas. A coloração das uvas, fator que chama a atenção dos consumidores, também foi avaliada. Análises da composição das bagas, avaliando o açúcar e acidez dentro do sistema de cultivo orgânico, também foram pesquisados para validar as recomendações técnicas para o cultivo orgânico da Niágara, desenvolvido pela Embrapa Uva e Vinho. Além de uma fruta mais bonita, saborosa e saudável, o sistema de produção orgânica da Niágara Rosada
auxilia na manutenção da biodiversidade e na conservação da natureza. O sistema também apresenta benefícios sociais, econômicos e ambientais. É a Embrapa auxiliando o produtor, o consumidor e o meio ambiente. Para mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O telefone é código de área 54 e o número do telefone 34558000. Por e-mail o contato é saque@cnpuv.embrapa.br e na internet o endereço eletrônico é www.cnpuv.embrapa.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais informações da Embrapa para você. Tchau! Ao conhecer os sistemas, os próprios participantes avaliam como poderão usá-lo. Esse sistema de cobertura, apesar do investimento inicial ser um tanto quanto elevado, no passar dos anos, pela produção a mais que você tem, por você conseguir chegar no ponto de venda um pouco depois do pico da safra e pela não incidência de agrotóxicos ou pelo não uso, e pelo não uso você tem menos mão de obra, menos custos. Eu acho que é uma viabilização também para a agricultura nesse setor de produção orgânica. Além da produção, a Embrapa também tem realizado o acompanhamento das uvas após a colheita, com a retirada de bagas com problemas para não estragar o resto do cacho e também com o correto armazenamento em diferentes tipos de embalagens para chegarem com a máxima qualidade ao mercado consumidor. E agora na reportagem, saiba as recomendações técnicas para a produção de frutos de qualidade e como a tecnologia está ajudando a manter a biodiversidade. Há 8 anos, a Embrapa Uva e Vinho pesquisa e acompanha o cultivo da Niágara, visando desenvolver um sistema de produção orgânico sem o uso de agroquímicos, que produza uma fruta mais saudável e saborosa e que também traga benefícios para os produtores. Ao longo do período, foi desenvolvido um pacote completo de recomendações técnicas que está baseado em 3 pilares: manejo do solo, manejo de doenças e pragas e manejo da planta, que garantem, além da produção orgânica, um aumento na produtividade. Na produção orgânica, é importante que o solo do parreiral sempre tenha uma cobertura vegetal para proteger o solo, manter a umidade e evitar a erosão. Ao término do ciclo, em geral no mês de abril no sul do Brasil, quando caem as folhas da parreira, é importante já fazer a semeadura da cobertura que irá proteger o solo no inverno. Deve-se misturar na mesma proporção ervilhaca e aveia. A semeadura pode ser feita de forma manual, devendo colocar 60 kg de sementes de ervilhaca e 120 kg de sementes de aveia por hectare. Após a semeadura, deve-se roçar a cobertura vegetal existente. Na época da poda, a cobertura formada pela ervilhaca e pela aveia semeadas já vai estar bem crescida, formando uma grande massa verde. Ao ser cortada e deixada no solo, ela irá se decompor e auxiliar na nutrição da parreira. Após a implantação do parreiral e análise do solo anualmente, na época da poda deve-se adubar cada pé de uva com 18 litros de composto orgânico. Na produção da Niágara orgânica, a principal orientação é eliminar todos os ramos improdutivos. Em geral, a poda deve ser esporão e vara.
Na produção de uvas com cobertura plástica, onde não Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Veja na reportagem agora como as pesquisas estão viabilizando a produção orgânica de uva Niágara rosada com produtividade de fruto superior ao cultivo convencional. Uma das uvas mais apreciadas pelos consumidores pelo seu sabor, aroma, textura e coloração é a Niágara rosada. Uma uva que, além de poder ser consumida in natura, também serve para a elaboração de sucos e vinhos. Atendendo à demanda de produtores e consumidores, a Embrapa Uva e Vinho estuda há 8 anos melhorias no sistema de produção da Niágara, tentando viabilizar o seu cultivo de forma orgânica, sem o uso de produtos industrializados. As pesquisas foram desenvolvidas em parreirais com e sem cobertura plástica. Além de obter uma produção limpa, a equipe comemora a alta produtividade do sistema. Estão sendo obtidas 47 toneladas de uva por hectare no cultivo orgânico com cobertura plástica e 29 toneladas no sem cobertura, enquanto que no cultivo convencional a média é de apenas 20 toneladas por hectare. Este sistema orgânico tem atraído a atenção de produtores, técnicos e pesquisadores. Embaixo dos parreirais, durante os dias de campo para apresentar o sistema de cultivo orgânico e auxiliar na sua adoção, o interesse aumenta ainda mais ao ver os resultados. Os cachos de uva enchem os olhos, as bagas são maiores e os cachos chegam a pesar 340 gramas, enquanto na produção convencional a média é de 180 gramas. Os participantes também conferem as diferenças do sistema orgânico conduzido com e sem o uso da plasticultura. Com o uso de plástico, o custo de implantação é bem maior, mas consegue-se eliminar, por exemplo, completamente a ocorrência de doenças, como a antracnose e o míldiu. Outra diferença entre as plantas com e sem cobertura está no vigor da planta. Aqui nós podemos observar duas diferenças. Essa folha aqui é da área coberta, uma folha plenamente desenvolvida, você vê o tamanho dela, uma folha muito grande. E essa aqui é da área descoberta, a folha bem menor. Então, isso aqui significa que as plantas se adaptaram a condição de cobertura. Então, por isso, como a radiação que entra na área coberta é bem menor do que na área descoberta, a planta se adapta para essa condição, por isso ela aumenta o tamanho das folhas, ela também aumenta os entrenós são maiores nas plantas cultivadas embaixo do... Não ocorre a água da chuva caindo direto sobre as folhas, não foi necessária a utilização de nenhum tratamento. As principais doenças, como o míldiu e a antracnose, não ocorreram. Já na área sem plasticultura, as doenças foram prevenidas com aplicações de calda sulfocálcica, elaborada com enxofre e cal, e de calda bordaleza, elaborada com sulfato de cobre e cal. Para a prevenção da antracnose e do míldiu, foram utilizadas aplicações semanais, intercaladas, de calda sulfocálcica e calda bordaleza. Há muito tempo os agricultores vinham experimentando por conta própria, desenvolver, aprimorar esse sistema de produção de uva coberta, mas não havia uma pesquisa, não havia um trabalho desenvolvido pela Embrapa, com toda a qualidade que tem esse trabalho, comprovando a viabilidade desse sistema. Né? Aí tira aquela coisa da dúvida, da experiência do agricultor que deu certo por causa de uma questão específica, de uma condição privilegiada. Não, é possível, são vários anos que está sendo feito esse trabalho mostrando
que é um sistema altamente produtivo, dispensa qualquer necessidade de tratamento para doenças, né, que a uva está muito sadia, muito bonita, já é o terceiro ano consecutivo que eu venho aqui observar esse dia de campo, e a gente vê que a uva está aí produzindo com qualidade, viabilizando esse sistema de produção de uva de mesa, a Niagara, que é muito apreciada pelo consumidor brasileiro, organicamente, ecologicamente, que é o que hoje todo mundo quer, agricultor, consumidores, aí isso é muito importante. Além do desenvolvimento do sistema de produção no campo, a equipe da Embrapa acompanhou nos seus diferentes laboratórios a qualidade da uva produzida.